Hello, dear student. Welcome back to another English class of our course on verb tenses. In today's class, we're talking about present perfect, the present perfect. Esse é, na minha opinião, sem dúvidas, o tempo verbal mais complexo da língua inglesa. É o que vai dar mais trabalho para a gente aqui assimilar, né, internalizar a ideia e usar isso naturalmente. Leva um certo tempo. O nosso objetivo aqui, então, é clarear para você as diferentes situações onde a gente vai aplicar a estrutura do present perfect. Eu vou destacar 4 situações principais aqui. Vamos quebrar isso em blocos aqui para ficar mais fácil de ser digerido, de ser compreendido, para você ir aplicando uma ideia de cada vez. A primeira coisa que a gente vai fazer, então, começando aí, a situação número 1 de uso, é quando eu quero perguntar para alguém se essa pessoa já fez algo. Já fez tal coisa alguma vez na vida. Quando esse é o caso, não hesite, a pergunta vai começar assim: Have you ever seen the rain? Tem essa música aí, né? I wanna know, have you ever seen the rain? Certamente você já ouviu, né? Então, você já viu a chuva alguma vez na vida? Have you ever seen the rain? Então perceba, né, que soa como passado, né? A tradução do verbo aqui, ó, viu, soa como passado. Mas a questão aqui é que é um passado que eu não quero saber quando você fez tal coisa. Eu quero saber se você já fez tal coisa. Essa música é um exemplo perfeito disso. Escute essa música que ela é muito boa, né? Da banda Creedence Clearwater Revival. Coloquei aqui os versos da música. Vamos para frente aqui, vamos ver alguns outros exemplos. Olha só, eu destaco aí no nosso caderno, no nosso material, em negrito a estrutura, né? Então a estrutura para o present perfect é have mais participle. Então, na verdade é have ou has. Qual que é a diferença aqui? Eu uso has quando eu estiver falando da terceira pessoa do singular, he, she, it. He, she, it has. I, you, they have. Mas participle. Participle é a forma do verbo no particípio. Então, um ponto de dificuldade aqui para os estudantes aprendendo esse tempo verbal é desenvolver o vocabulário dos verbos no passado particípio, in the past participle, to know the verbs in the past participle. For the regular verbs, it's okay, it's pretty easy because it's ed. But the problem here is the irregular verbs. O problema vai ser sempre os verbos irregulares. A gente vai ver alguns deles aqui na sequência. Vamos lá, então, a primeira situação. Ó. Se eu quero perguntar se você já viajou para o exterior, você já foi para o exterior? Já viajou para o exterior alguma vez na vida? Have you ever traveled abroad? Have you ever traveled abroad? Um jeito mais comum ainda de fazer essa pergunta é usando o verbo to be e perguntar assim: Have you ever been abroad? Been abroad. Você já esteve no exterior? Have you ever been abroad? Mudando a situação aqui, preservando a ideia e a estrutura. Você já estudou francês? Have you ever studied French? Have you ever studied French? Have you ever studied French? Já estudou francês? Mais uma vez, alguma vez na vida? Essa é a ideia-chave. Veja que aqui, né, o verbo be, o verbo estar, que eu uso nessa frase, né, ele é um verbo irregular. Então, no passado particípio, que é a fórmula que eu preciso seguir aqui, ele é been. Been. Have you ever been abroad? Have you ever studied French? Você já comeu sushi alguma vez na vida? Com certeza, né? Have you ever eaten sushi? Eaten. Eaten. Então, é o passado particípio de eat. Have you ever eaten sushi? Mais uma vez o been. Aqui, ó, você já foi, já esteve em Nova York. E muitas vezes nós usamos aqui a tradução mais comum no português é o já foi, né, em tal lugar. Mas em inglês a gente prefere, quando esse é o caso, o verbo estar. Você já esteve em tal lugar. Então a pergunta fica assim: Have you ever been to New York? Have you ever been to New York? Moleza, né? Então, o que eu preciso saber aqui? Uma vez que eu gravei a ideia, eu preciso dos verbos, né?
que vão dizer aquilo que eu quero expressar para o meu interlocutor. Vamos ver então algumas possíveis formas, algumas possíveis respostas afirmativas e negativas para essas perguntas que fizemos, né? A do estudar francês, ó, Have you ever studied French? Eu posso responder da seguinte forma: I've never studied French. Veja que aqui eu usei uma contração. I've never studied French. Essa é a contração de have, como você está imaginando. Opa, misturou tudo ali. A contração de have é VE, I've. Sonzinho de V aqui, ó. I've never studied French. Da mesma forma, ó, Have you ever eaten sushi? No, I've never eaten Japanese food. I've never eaten Japanese food. O que é um ponto de confusão aqui que causa uma certa dificuldade? É que a gente usa uma palavra, o have, que é o verbo auxiliar aí, sem traduzi-la, né? A gente junta have mais participle, para traduzir como se fosse o passado. E isso para a gente é um pouco confuso. Para a gente falante de português é um pouco confuso, porque se tem uma palavra, a gente quer usar uma palavra só, né? I never studied French. Porém, a forma correta é utilizar o auxiliar aí também. I've never studied French. I've never eaten Japanese food. Então é um pouco, digamos assim, um pouco diferente, né? O uso de duas palavras para expressar apenas uma ideia. Ó. Se eu negritar ela aqui, a tradução de have studied e have eaten é simplesmente estudei, comi, have been, estive, e assim sucessivamente. Olha só, a próxima. Ó. I have never... Não, desculpa. Aqui respondendo afirmativamente. Eu já estive em Nova York 3 vezes. I've been to New York 3 times. I've been to New York 3 times. Então, a palavra-chave aqui para te remeter ao uso desse tempo verbal na primeira situação é o já. Você já? Ah, eu já fiz isso. Ou o nunca. Eu nunca fiz isso. I have been. I've never been. Dá para contrair aqui? Dá, né? I've been to New York 3 times. Eu não, meu sonho, né? This is my dream. I've never been to New York. Actually, I've never been abroad. Nunca fui para o exterior. I really dream about this day. Veja só. Nesse mesmo sentido aqui, nesse mesmo contexto, a gente vai ver um diálogo aqui, onde as personagens conversam sobre experiências de viagem, sem especificar quando elas fizeram isso, né? Então, a estrutura do present perfect vai aparecer. É o passado sem dizer quando. Olha só, A e B aí, né? Separado o diálogo. Vamos junto aí, vamos ler aí devagarzinho para a gente entender. Have you traveled a lot? Have you traveled a lot? Já viajou muito? Have you traveled a lot? Yes, I have. Traveling is my one true passion. Sim, eu já. Viajar é minha paixão. It's my one true passion. Um jeito enfático de dizer isso. Veja como, então, o B responde o A. Have you traveled a lot? Yes, I have. Perguntou com auxiliar have. Respondeu com auxiliar have. Yes, I have. Eu não uso contrações em respostas curtas, tá? Então, eu não falo yes, I've. Respostas curtas, eu prefiro a forma longa. O diálogo continua. That's amazing. Where have you been to? Where have you been to? Where have you been to? Onde você já foi? Onde você já esteve? Where have you been to? E o outro responde. I've been to several countries, like Japan, China, the USA, Russia, Portugal, Spain, Italy, and others. Então, eu já estive em vários países. I've been to several countries. Como todos esses aí. Japan, China, the USA, Russia, Portugal, Spain, Italy, and others. E outros, né? E continua o diálogo. Ó. Oh, really? Have you been to England? Você já foi à Inglaterra? Have you been to England? Acho que eu não estou perguntando quando, né? E aqui também ele não disse quando. Tudo aqui é o já, né? A ideia do já. Have you been to England? Have you ever been to England?
Ele continua. Yes, I've been there twice. Estive lá 2 vezes. I've been there twice. How about you? Have you ever traveled abroad? E o outro responde, respondendo curto agora, negativamente. No, I haven't. No, I haven't. I'd love to. Eu adoraria. Muito legal, né? Esse diálogo aí ilustra perfeitamente esse conceito que acabamos de ver. Abaixo aqui o quadro, né? Ele esquematiza bonitinho a estrutura para você das frases afirmativas e negativas no present perfect. Para as interrogativas, basta inverter aqui, né? Sujeito auxiliar, a gente viu também aí nos exemplos. Olha só como fica então. Então a estrutura é sujeito, have ou has, vai depender aqui do sujeito, he, she, it, eu troco, né? O have vira has. Tem nada a ver com passado, não, né? Aqui, have é presente, has é passado, não tem nada a ver. A diferença aqui é uma diferença de conjugação de acordo com o sujeito. A contração para o have é apóstrofe ve, v. E a contração para o has é só um s. Então vai ficar his, she's, its. Negativa, have not, contraindo haven't, has not, hasn't. Verbo no particípio, é aqui que o bicho pega, né? Tem que desenvolver, tem que construir aí, ganhar o seu vocabulário dos verbos novamente, né? Então é como se você reaprendesse os verbos aqui. Eu tenho aí past participle, traveled, played, worked, lived, been, come, done, gotten, had. Vamos ver alguns exemplos aqui com he, she, it, né? Para a gente ver o has em ação. Olha só. Has she ever been to Brazil? Has she ever been to Brazil? Ela já esteve no Brasil? She has already been to Brazil twice. Ela já esteve no Brasil 2 vezes. She has already been to Brazil twice. Se eu quiser contrair, eu gosto de contrações, a gente gosta de contrações, né? She's already been to Brazil twice. She's already been to Brazil twice. Ou she hasn't been to Brazil yet. She hasn't been to Brazil yet. Eu posso também, uma palavra-chave aqui, coceira no nariz, my nose is itching. Another key word here is the word yet, ainda, yet. She hasn't been to Brazil yet, in negative sentences. She hasn't been to Brazil yet, but she will soon. Estará em breve. Has it ever snowed where you live? Já nevou onde você mora? Has it ever snowed where you live? A gente usa o it para fenômenos da natureza, né? Então, o auxiliar de it é has. Has it? Has it ever? Olha como fica aqui a conexão. Has it ever? Has it ever? Junta aqui. Has it. Junta aqui. It ever. Has it ever? Has it ever snowed where you live? Com isso fechamos a primeira situação de uso, que é o você já, uma vez na vida, sim, eu já fiz isso tantas vezes, eu nunca fiz isso, eu ainda não fiz isso. Então, grava essas palavras-chave que você vai cair dentro do uso do present perfect inevitavelmente. Até daqui a pouquinho.